Coppola, as regras para caçadores, atiradores, colecionadores de armas precisam ser revistas? Bom, primeiramente, eu gostaria de consignar a minha solidariedade aos familiares das vítimas do atentado de Novo Hamburgo e o meu profundo respeito à ação corajosa dos policiais envolvidos nesse pesadelo. Eu também gostaria de ver essa mesma indignação engajada da esquerda brasileira no caso dos demais 40 mil assassinatos e latrocínios que ocorreram só no último ano. Segundo a ONU, o Brasil é líder mundial em homicídios, em sua maioria cometidos em ações ligadas ao crime organizado. Mas parece que para uma morte violenta sair no nosso noticiário, ela precisa ser causada por um policial, por um CAC ou por um motorista de carro de luxo. Por que será? Isso posto, eu preciso fazer um alerta ao espectador. Não seja manipulado. Não seja manipulado pela falácia da inversão do acidente. Uma das formas mais comuns utilizadas por agentes políticos, por agentes midiáticos, para desinformar e influenciar a opinião pública é tratar uma exceção como se fosse a regra. O atentado em Novo Hamburgo é uma raríssima exceção do mau uso de armas de fogo legalizadas, agravado pelo fato de que o atirador tinha severos transtornos de saúde mental. As estatísticas, no entanto, contam uma história totalmente diferente da narrativa desarmamentista que a esquerda, no governo, no judiciário ou na imprensa, querem emplacar. Os dados das Forças Armadas, divulgados pelo portal G1 ano passado, dão conta que, entre 2019 e 2022, 904 mil novos registros para aquisição de armas foram expedidas pelo Exército Brasileiro. Durante o mesmo período, o número de pessoas com registro de CAC, os colecionadores, os atiradores desportivos, os caçadores, esse número passou de 117 mil em 2018 para 670 mil em 2022. Portanto, a tragédia de Novo Hamburgo representa um caso completamente isolado entre centenas de milhares de registros de CACs e de aquisições regulares de armas por civis. Mas, entre 2018 e 2022, o número de mortes violentas intencionais por arma de fogo despencou no Brasil. O portal G1 publicou a seguinte manchete sobre o monitor da violência que foi inaugurado em 2017. Aspas. 5 anos depois, 18 mil mortes a menos. 18 mil mortes a menos por ano. Em outras palavras, o acréscimo de 1 milhão de armas legalizadas em circulação não fez a violência crescer, como todos os especialistas militantes do desarmamento falsamente te alertaram. Pelo contrário, em relação a 2017, o número de assassinatos caiu 1/3. Então, restabelecida a realidade dos fatos, vamos às narrativas do governo Lula. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, atribui o atentado de Novo Hamburgo a, aspas, proliferação indiscriminada de armas de fogo. Não é verdade. Indiscriminado significa o quê? Algo sem controle, algo excessivo, abusivo, algo confuso. E a venda de armas legais aqui no Brasil é controlada, ela é restrita, ela atende a critérios muito rigorosos, salvo exceções e erros como as trazidas pelo Zé Eduardo Cardoso, que não somam nem 1% dos casos. No caso de Novo Hamburgo, segundo reportagem aqui da CNN, aspas, a legislação exige laudo psicológico para CACs que ateste que a pessoa tem condições de adquirir uma arma. No entanto, o agressor tinha histórico de 4 internações por esquizofrenia, as quais a polícia diz não ter identificado se ocorreram antes ou depois do registro das armas. Fecha aspas. Portanto, o problema aqui, Basília, é de fiscalização pelas autoridades federais, não da comercialização legal de armas em si. E por tudo isso, só para fechar, o atentado de Novo Hamburgo não pode ser usado como um falso pretexto para restringir ainda mais a venda de armas legais, que são essencialmente instrumentos de esporte, instrumentos de caça, instrumentos de autodefesa, instrumentos para proteção de famílias e de propriedades vulneráveis ao crime. Vulneráveis por quê? Pode ser pela omissão ou pode ser pela incapacidade do Estado de garantir a sua segurança nos termos do artigo 144 da Constituição. Cardoso, faz diferença essa fiscalização que está sendo colocada tanto em destaque, né, depois desse caso violento, a fiscalização dos CACs passar para as mãos da PF, sair do Exército? Todo sentido, porque a Polícia Federal já controla a liberação de armas que não são para CACs. Então tem que unificar isso, ter regras. E eu ouvi o Caio falar e me lembrava daquela cena
excepcional do Roberto Jefferson tendo um arsenal em casa e abrindo fogo contra policiais federais. Claro? Essas situações, elas ganham dimensão quando elas têm essa espetacularização de fatos hediondos como este. Mas o Caio esqueceu de mencionar que boa parte dos homicídios que ocorrem, daquele número que ele citou, são de armas que foram inicialmente vendidas de forma legal e que foram perdidas, que foram roubadas. Isto é só olhar o estatístico do Ministério da Justiça, Caio. Quanto a essas estatísticas, não há dúvida. Boa parte das armas são contrabandeadas, roubadas de pessoas. E ainda não bastasse isso, nós temos homicídios que acontecem diariamente por brigas de trânsito em que a pessoa está armada, crianças que pegam armas e matam ou se ferem. Isto é uma realidade que pesa nestes números. Ah, mas os números de homicídio reduziram? Veja, não dá para, quando coincide uma chuva com o toque do tambor, associar o toque do tambor com a chuva. A redução de homicídios se prende a várias causas. Uma delas, inclusive, é acordo de organizações criminosas. Quando, eventualmente, no Estado, o governador fala, olha, podem aí, eu não vou atacar vocês, eu tenho aí uma situação de redução de criminalidade. Mas, será que esses índices de cômputo de criminalidade pelos estados estão sendo padronizados? Eu não sei, não eram. Ou seja, muitas vezes em São Paulo, aparecia uma pessoa morta, caída na rua, com um tiro na testa e sem nenhuma arma, e não era colocado como homicídio, mas como encontro de cadáver. Ou seja, eu não sei se esses números hoje são reais. Apenas que sempre que nós fizemos campanhas de desarmamento, nos locais, logo após a campanha, reduzia a criminalidade. Isso é estatística, está demonstrado, está comprovado. Não é uma basófia ou uma balela da esquerda. Números existem, o Ministério da Justiça os tem. E seria bom que a gente sempre analisasse esses números para que nós não tenhamos um viés ideológico numa análise que é fática. Paula, especialistas de segurança pública dizem que, além da quantidade, do volume de armas, algo que chama muita atenção quando casos assim surgem, são descobertos, é o tipo de arma que acabou sendo alcançado pelas pessoas que têm um registro de CACs, Então, armas que, em tese, seriam de grande poderio, enfim, não deveriam estar nas mãos dessas pessoas na avaliação de especialistas, Você acompanha essa discussão. Na sua avaliação, faz diferença, então, passar a fiscalização para as mãos da PF, um controle mais rígido? É disso que estamos falando? Faz porque aumenta a ingerência governamental. O Exército Brasileiro é uma instituição de Estado. A Polícia Federal deveria ser, mas a gente sabe que ela é infelizmente, excessivamente politizada. Agora, eu vou pedir a gentileza aqui para o Zé Eduardo, que quando for trazer certas estatísticas aqui para o debate, tanto para mim quanto para o telespectador, que traga o número exato e a fonte precisa. Eu morro de curiosidade para saber qual a porcentagem de armas de fogo legalizadas, adquiridas durante o governo Bolsonaro, que foram responsáveis pelos 40 mil assassinatos que eu citei. Agora, seria muito difícil extrair uma estatística disso, porque a gente sabe que aqui no Brasil, só 1 em cada 3 assassinatos, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, são elucidados. E mais, a taxa de condenação é inferior a 10%. Ou seja, muito difícil saber da onde vieram essas armas. O que a gente sabe objetivamente, para o nosso telespectador, eu cito o número e cito a fonte. E são fontes confiáveis de dados verificados. É que até o G1, no seu monitor da violência, identificou que em relação, inclusive ao lulopetismo, no seu último ano de governo, 2016, hoje há 1/3 a menos de assassinatos no Brasil em relação ao período anterior. E, de novo, eu queria também agradecer ao meu estimado debatedor por confirmar meu argumento. Eu vim aqui, na minha fala inicial, dizer justamente que disseminadores da narrativa desarmamentista usavam e abusavam da falácia da inversão do acidente, ou seja, transformar a exceção em regra para fazer a sua argumentação. E foi justamente o que ele fez, trazendo o caso do Roberto Jefferson. Eu pergunto a você, telespectador, se você conhece outro caso de uma pessoa supostamente autorizada como CAC que promoveu esse tipo de comportamento, que é um comportamento excessivamente agressivo, excessivamente violento, provavelmente acompanhado de um transtorno de saúde mental. Então, o governo Lula, com a sua Polícia Federal, seu Ministério da Justiça, que otimize aí a fiscalização dos CACs, e essa é uma medida bem-vinda, mas
considerando quem está tocando essa política pública, o senhor Lewandowski, que é um dos arautos da despenalização, da descriminalização, do desencarceramento em massa, é muito provável que ele use essa tragédia como pretexto político para querer restringir a venda de armas legais e, como eu argumentei, esse não é um caminho científico para lidar com o problema. Vou dar 30 segundos de réplica para o Cardoso, ele está pedindo, e depois eu volto com você também, Coppola. Bom, primeiro para dar solidariedade à Polícia Federal e aos policiais federais. Não é um órgão politizado. Me recuso a aceitar isso. A Polícia Federal é um órgão sério, de Estado, e eu tenho orgulho de ter comandado a Polícia Federal durante tanto tempo. Tentaram politizar. Tentaram nomear pessoas para abafar investigações. Aliás, quem disse isso não sou eu, é o ex-ministro Sérgio Moro. Então, minha solidariedade à Polícia Federal. Segundo lugar, quanto a estatísticas, estudos e armas desviadas, o Ministério da Justiça os tem, mas não é nada que o Google, basta dar um Google, você vai achar vários dados lá. Se você precisar, eu posso pegar o Google e te mando as cópias. Paula? Bom, então já que a gente vai brincar de Google, eu convido o nosso telespectador a dar um Google sobre Lewandowski desarmamento, ministro do governo Lula. Eu já cito uma das matérias. Bandeira de Lewandowski, audiência de custódia já soltou 500 mil de presos. Metrópolis, Lewandowski comemora audiências de custódia. Frase do ministro. Em torno de 50% das pessoas presas em flagrante cometendo o crime, ao invés de serem trancafiadas, são liberadas. Então, esse é o governo que comemora a soltura de bandidos e que fica demonizando as armas legais em circulação. Uma pena.